Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. Educação de qualidade. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. ODS 4. Educação de qualidade. Em todos os cenários de inovação, empoderamento, transformação econômica e social, enfim, em todos os campos de atuação do ser humano, a educação assume um papel protagonista e fundamental. O ODS 4 é central para que se obtenha resultados em todos os outros 16. O poder da educação é o que diferencia os países ricos e pobres, prósperos ou subdesenvolvidos, capazes de gerar cidadãos plenos, tolerantes e, obviamente, em condições de desenvolver todo o seu potencial. No Brasil, o sistema educacional é distribuído entre os 3 entes federativos. No ensino superior, por exemplo, a maior parte das universidades públicas são federais. No entanto, muitos estados mantêm universidades, como é o caso da USP, da Unicamp e da Unesp em São Paulo, da UERJ no Rio de Janeiro e muitas outras pelo país. Inclusive, existem casos de cidades cujas prefeituras também dão sustentação a instituições de ensino superior. Já o ensino médio costuma ser responsabilidade dos governos estaduais e o ensino fundamental fica a cargo das prefeituras. Mas, como mostramos no caso das universidades, no ensino médio também não são apenas os estados os responsáveis. E é justamente nos ensinos médio e fundamental que o ODS estabelece como meta o acesso universal, com resultados de aprendizagem eficazes. Além disso, esse ODS prevê até 2030 eliminar as desigualdades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, os povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade. E para que esses estudantes em todos os níveis possam estar preparados para um futuro pleno, é fundamental se atingir outra meta de enorme relevância para garantir educação de qualidade a todas e todos em todos os níveis, ou seja, formar e capacitar professores, oferecendo a eles salários dignos e os instrumentos necessários para o exercício do magistério, assim como garantir que os espaços físicos das escolas e os ambientes de ensino sejam adequados ao bom desempenho dos alunos. Afinal, conteúdo de qualidade e condições de infraestrutura para a educação caminham juntos, um depende do outro. A capital paulista atua em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, mas também possui programas específicos, como os CEUs, Centros Educacionais Unificados, que são equipamentos educacionais implantados em São Paulo pela primeira vez em 2002. Desde então, consolidaram-se como referência na educação e articulação de políticas públicas. Os CEUs foram construídos com o objetivo de promover a educação de maneira integral, democrática, emancipatória, humanizadora e com qualidade social, através de atividades pedagógicas, culturais e esportivas. Ao todo, a cidade de São Paulo tem 58 CEUs espalhados por todas as regiões da capital. No que se refere ao ensino integral, além dos CEUs, a capital possui o Programa São Paulo Integral 2022.
e tem como objetivo principal a promoção de experiências pedagógicas para a educação integral, com a expansão do tempo de permanência dos estudantes na escola de forma qualificada, pensando numa perspectiva de formação e desenvolvimento integral. O programa atende hoje cerca de 30 mil estudantes em 196 unidades educacionais de educação infantil, ensino fundamental e, neste ano, o ensino médio. Alguns programas têm o objetivo de facilitar e garantir o acesso dos estudantes e as suas famílias, como Plataforma Escola Aberta, que fornece informações sobre vagas, localização de escolas e outros dados sobre séries, períodos, quantidade de turmas e de estudantes, vagas oferecidas e atendidas, quantos e quais profissionais trabalham lá, que ambientes a escola possui e como está a avaliação dela no Índice de Desenvolvimento da Educação, o IDEP. A plataforma Escola Aberta apresenta em linguagem clara, acessível a qualquer cidadão, os dados que estão disponíveis em formato aberto no portal da transparência, trazendo mais acesso às vagas disponíveis e aos programas oferecidos pela Rede Municipal de Ensino. Em uma cidade com as dimensões de São Paulo, o transporte é essencial. O Transporte Escolar Gratuito, o TEG, é um programa que procura garantir o acesso e a permanência na escola às crianças entre 4 e 12 anos de idade matriculadas na rede municipal de ensino, obedecendo critérios de atendimento estabelecidos na legislação, como nas situações em que não foi possível disponibilizar uma vaga numa unidade até 2 quilômetros da casa do estudante. O programa também atende estudantes com deficiência ou doenças crônicas, em que há indicação médica de necessidade de transporte para ir e voltar da escola, isso mesmo nos casos em que mora a uma distância menor. Na rede municipal de ensino da capital, os estudantes têm acesso a programas que garantem material escolar e uniformes. No programa de crédito para a compra de material escolar, os estudantes têm direito a receber o material de estudos com kits que variam de acordo com a modalidade e a etapa. A partir de 2021, os kits de materiais escolares estão disponíveis em lojas credenciadas e os responsáveis pelos alunos recebem um crédito para fazer a compra, o que permite maior qualidade e agilidade às famílias. A composição do kit e o valor do auxílio variam conforme a etapa de ensino. Outra iniciativa semelhante é o Programa de Crédito para a Compra de Uniforme Escolar. A Secretaria Municipal de Educação fornece aos responsáveis pelos estudantes matriculados um auxílio financeiro para adquirir os uniformes por meio do aplicativo Mercado Pago. Dessa maneira, as famílias fazem a aquisição dos uniformes nas lojas credenciadas pela Prefeitura paulistana e nelas podem adquirir as peças na quantidade que acharem necessário e de acordo com o crédito liberado no valor de R$ 387,10. O kit completo de peças é composto por 5 camisetas, 5 pares de meia, uma calça, uma bermuda, uma jaqueta, um blusão e um par de tênis. E repassando as metas principais do ODS 4. Garantir a todos o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade. Garantir acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar. Garantir igualdade de acesso para todos os homens e as mulheres à educação técnica, profissional e superior. Fomentar competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Eliminar as disparidades de gênero na educação. Garantir alfabetização e conhecimentos básicos de matemática.
garantir educação para a sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural. Citando o patrono da educação brasileira, Paulo Freire: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Precisa-se dizer algo mais sobre a importância desse ODS? Para falar sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de número 4, Educação de Qualidade, a convidada do Diálogos em Verde Maratona ODS é Ana Helena Altenfelder, que é pedagoga, mestre e doutora em Psicologia da Educação e presidente do Conselho do CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Ana Helena, muito grato por poder contar com a sua participação nesse projeto. Boa tarde a todos e todas. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui dialogando. Bom, o ponto principal desse ODS é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, né? Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Bom, educação provavelmente seja o maior problema do nosso país e, por outro lado, é talvez o melhor caminho para resolver a maioria deles. A senhora concorda? Eu concordo perfeitamente. É um caminho. É lógico que a educação sozinha ela não dá conta de todos os desafios do país, mas se efetivamente queremos um país mais justo, mais solidário e mais sustentável, a educação precisa efetivamente ser prioridade. Bom, é que para isso ocorra, né, o Objetivo Sustentável Educação, né, de número 4, ele possui algumas metas importantes, né, para que a gente consiga efetivamente avançar. Garantir escola é a primeira meta do ODS 4, né, até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário, e com qualidade, obviamente, né, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. Na sua opinião, nós estamos num bom caminho nesse sentido? Olha, a diretriz está num bom caminho e é importante dizer que as metas do ODS, elas dialogam com o Plano Nacional de Educação, que é o documento que onde tem as metas aonde queremos chegar. Também dialoga com a Base Nacional Comum Curricular, com as diretrizes nacionais de educação para as diferentes etapas, e isso é importante. Mas, embora isso esteja apontado nos documentos oficiais, nós temos desafios importantes. O desafio do acesso, nós estamos avançando e vencendo. Se compararmos com 50, 40 anos atrás, nós tivemos um grande avanço, nós efetivamente caminhamos em incluir as nossas crianças, principalmente no ensino fundamental 1. Mas nós ainda temos um desafio grande em relação ao Fundamental 2 e ao ensino médio. Né? E isso se dá a partir da evasão. Então, é como nós imaginássemos assim, um rio, e todos entrassem no barco no começo do rio, mas alguns vão ficando pela margem e poucos, ou pelo menos não todos, chegam ao final. Então, isso é um desafio grande que nós temos que garantir. E, para garantir isso, nós temos que garantir o aprendizado de qualidade. Porque é exatamente o não aprender, a repetência, que são fatores de evasão. E temos também um desafio grande em relação a garantir vagas na creche e na educação infantil. Então, as duas pontas ainda têm desafios nesse sentido. Ou seja, vai desde a creche da primeira infância até o ensino fundamental e médio, é a mesma... Isso, é a mesma. Os anos finais do fundamental, né, que é onde começa o problema de evasão, e depois o ensino médio, certamente. Perfeito. Bom, um ponto importante também destacado pela ODS é garantir o acesso de homens e mulheres, né? Aí são pessoas que provavelmente não tenham tido ainda aquela educação básica
de qualidade, né, no seu passado, porque, como a senhora ressaltou bem, às vezes nós temos evoluído bastante, mas ainda não atingimos o nível que nós gostaríamos. Então, pessoas que já estão na idade relativamente adulta, talvez não tenham conseguido esse ensino de qualidade lá atrás, né? Então, garantir a homens e mulheres a educação técnica, profissional e superior de qualidade a preços acessíveis, né, também incluindo aí as universidades, é um ponto importante. Como é que nós estamos em relação a essa meta? Em relação a essa meta, nós ainda temos desafios, nós temos uma porcentagem pequena, cerca de 19% da população que acessa a universidade. Em outros países, essa média é de 30%, 33%. Né? E também temos um desafio do ensino técnico profissionalizante. Agora, o novo ensino médio vai apontando por isso, mas se a gente pensa, nós temos ainda algumas gerações que não tiveram essa oportunidade. E o acesso ao ensino médio, conforme eu comentei, nos últimos 40, 50 anos, nós fomos crescendo no acesso. Mas o acesso ao ensino médio, ele é bem recente. Então, nós temos ainda uma parcela significativa da população que não cursou o ensino médio, portanto, tem menos condições de acessar o ensino técnico, o ensino profissionalizante. Então, ainda é preciso políticas públicas nessa direção. Perfeito. Bom, um ponto importante também, né, dessa questão de qualificar e desenvolver habilidades, a educação de jovens e adultos é um ponto considerado importante aí no ODS 4, né? Aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham essas habilidades relevantes, né? Inclusive essas competências técnicas e profissionais, como a senhora ressaltou aí, para que eles sejam capazes de ter emprego, um trabalho decente, conseguirem renda, né? Serem capazes, inclusive, de empreender, que é uma outra questão importante, que sem a capacitação desses jovens, fica muito difícil essa capacidade também para empreender, né? Nós temos criado condições para atingir essa meta, essa evolução possível para trazer mais qualificação para esses jovens? Nós tivemos alguns avanços, alguns programas nessa direção, no governo federal. O Pronatec é um exemplo disso, porque ele possibilitava o ensino profissionalizante concomitante ou após o ensino médio, então havia essa oportunidade. E tem diferentes estados no Brasil desenvolvem políticas interessantes nesse sentido, mas ainda não é para todos, né? Pelo menos para todos aqueles que desejam. Ainda nós temos desafios no ensino médio regular, de acesso e de permanência. E hoje em dia o ensino profissionalizante, o ensino técnico, ele é em nível médio. Então é necessário que os alunos cursem o ensino médio, concluam o ensino médio para poder concomitantemente ou posteriormente ter um ensino profissionalizante, o desenvolvimento de competências. Nós temos aí uma boa notícia, que é o novo ensino médio, a nova Base Nacional Comum Curricular, né? Mas é importante que a política seja implementada de maneira a atender todos. Nós realizamos uma pesquisa no SEMPEC há 3 anos atrás sobre políticas de ensino médio em diferentes estados e o quanto elas promovem a igualdade ou elas acirram desigualdades. E o que a gente constatou é que, independente da natureza da política, mesmo que a política esteja bem intencionada, a maneira como ela é implementada faz com que ela seja para poucos ou para todos. E isso é muito sério. Então, no ensino médio, a gente tem aí um desafio de realmente ser uma política inclusiva, de ser uma política equitativa, e não uma política que, embora seja interessante, é para todos e acirra as desigualdades que a gente tem. Nós temos exemplo... desculpa. Não, nós temos exemplos... Nós temos exemplos no país interessantes. Por exemplo, Pernambuco tem um programa de ensino médio que vale a pena ser olhado. E ele caminha nessa direção da inclusão. E inclusão daqueles alunos mais vulneráveis, que são exatamente aqueles que mais necessitam. Então, nós já temos aí... É lógico que cada estado tem a sua realidade, tem suas especificidades, mas olhar para as experiências bem-sucedidas aqui no Brasil
é muito importante. E a senhora destaca Pernambuco como um estado interessante a ser visto pelos outros estados brasileiros, servir de exemplo, né? Isso, Na política para a juventude, sim. Assim como nós temos o Ceará para as políticas de educação básica, de alfabetização. Sempre estão muito bem colocados, né? O estado de Pernambuco tem bons exemplos mesmo. A senhora deixou claro que, inclusive, um ponto importante dessa ODS 4, que é o ponto 5 das metas, que é eliminar as disparidades e criar condições de igualdade nesse acesso, né? Seja de gênero, para todos os níveis de educação, para a formação profissional, principalmente atingindo e contribuindo para que os vulneráveis, né, inclusive pessoas com deficiência, povos indígenas, as crianças em situação de vulnerabilidade, sejam criadas condições para que se eliminem ou reduzam muito essas disparidades. Esse é um desafio bastante importante, mas a senhora acha que nós temos condições de atender, porque não é um desafio muito simples, não, né? Não é um desafio muito simples, principalmente se a gente leva em conta as questões de raça, né? As questões de nível socioeconômico, as questões das diversidades. E é interessante que nessa direção nós temos que olhar para os meninos, né? Os meninos, se a gente olhar, a evasão dos meninos é maior que das meninas, o desempenho das meninas é melhor do que os meninos. E quando qualquer indicador vai mostrando que nós não estamos falando de casos isolados, mas nós estamos falando de um grupo, nós temos uma situação que caracteriza a exclusão, que caracteriza a desigualdade. Então, é importante olhar para isso, e isso passa basicamente pela formação do professor, né? Nós somos uma sociedade que naturaliza o preconceito, a discriminação, a pobreza, e os professores são constituídos nessa sociedade. Então, é preciso de um trabalho de reflexão, de conscientização, para que a gente possa olhar quais são as ações do dia a dia, no chão da escola, que perpetuam, que acirram essas desigualdades e essa discriminação. Os governos brasileiros dos últimos anos, eles têm criado determinados programas que visam, talvez, combater um pouco essa desigualdade, seja via, por exemplo, um FIES, né, de acesso aos mais vulneráveis, que tenham condições de cursar uma faculdade, sejam ações afirmativas que as universidades têm buscado também para contribuir para essa questão de raça que a senhora falou, que é uma desigualdade histórica no Brasil. Mas a senhora acha que tem sido... claro, que importante, eu acho que a senhora já concorda que são, mas não estão sendo suficientes, na sua opinião? Acho que não são suficientes ainda, precisam ser mantidas. Nós, no último ano, temos visto uma descontinuidade de programas e políticas na área de educação, inclusive como o FIES, né? Políticas que garantiam acesso de permanência, que promoviam a equidade, em detrimento de programas que beneficiam pouquíssimos, né, como a questão do homeschooling, das escolas militares, enfim, que não enfrentam essa questão. Então, é preocupante, sim. Veja, eu acho que nós temos um caminho percorrido, temos que ter muita atenção para não descontinuar, mas isso não quer dizer que nós já alcançamos os patamares desejáveis. Ainda tem muito trabalho a ser feito. Por exemplo, na questão racial, existe uma lei aprovada que traz a história, né, africana e a história dos povos indígenas para o currículo. Então, tem força de lei, nós temos diretrizes nacionais para a educação indígena, para a educação quilombola, mas é preciso que as escolas efetivamente incorporem isso na sua prática, no seu dia a dia, e que isso permeie as relações interpessoais que se dão da escola. Então, são avanços,
é importante, nós devemos defender esta lei, a implementação da lei, mas ainda temos avanços a serem feitos no sentido de efetivamente garantir que não haja nenhum tipo de discriminação dentro da escola. É por isso que hoje em dia a gente fala numa educação antirracista. Perfeito. Bom, aí uma questão que é, claro, do mundo todo, mas com certeza no Brasil é uma das questões bastante sérias, que houve um enfrentamento também nos últimos anos, né? Mas que ainda é um problema sério no Brasil, que é um ponto importante da ODS 4, que é a questão da alfabetização, né? É uma das mais básicas para se iniciar um processo verdadeiro de inclusão. Como é que a senhora vê essa realidade, né? Nós estamos vencendo um dos problemas mais graves e mais crônicos do Brasil, porque todos os outros pontos que estão previstos na ODS 4, quer dizer, começam pelo processo de alfabetização, né? Se não tiver esse, fica muito complicado qualquer outro seguinte, né? Não estamos, ainda temos indicadores bem preocupantes nessa área de alfabetização, ainda temos um número significativo de alunos que estão na escola, estão matriculados na escola, mas não conseguem se alfabetizar na idade certa, né, e nem nos níveis de proficiência exigidos. Então, acabamos de sair recentemente dados do INEP, né, de uma avaliação que foi feita que mostra isso com dados preocupantes. Então, acho que assim, as políticas de alfabetização elas precisam ser pensadas. É necessária a formação dos professores nessa direção, apoio para a sala de aula. Algumas secretarias têm desenvolvido programas, políticas como 2 professores, né, na sala de aula nessa fase, porque efetivamente, se a criança não é alfabetizada nos 2 primeiros anos ou nos 3 primeiros anos, né, o Plano Nacional de Educação aponta para 3 anos, já a Base Nacional Comum Curricular aponta para 2 anos, mas é mais importante do a gente discutir o número dos anos, a gente precisa discutir assim, que tempo é preciso para que as crianças efetivamente se alfabetizem. E se não se alfabetizarem, o que a escola faz? Né? Porque daí não adianta a criança prosseguir na escolaridade. Nós já sabemos, as pesquisas internacionais e nacionais mostram que a reprovação, e principalmente a reprovação nesta fase, ela não é eficiente pedagogicamente, ela não é eficaz como política. Então, assim, não é absolutamente, eu não estou defendendo a reprovação, muito pelo contrário, mas eu estou defendendo sim que se planejem estratégias dentro da escola, no nível da secretaria, para que aquelas crianças que não alcançaram o nível de alfabetização, o nível de letramento necessário, possam efetivamente ter seu direito garantido. Claro. E não só, né, que a senhora está colocando a questão das crianças que não se alfabetizam, portanto, fica complicado avançar no seu currículo, porque já está uma precariedade imensa. E na questão dos jovens e adultos não alfabetizados, né, qual é o momento que o Brasil vive e quando para onde nós vamos conseguir seguir no que nós estamos trilhando hoje, nesse caminho que nós estamos hoje? A gente tem, então, o Brasil tem o ensino de jovens e adultos, né, que ele é uma etapa importante. Nós ainda temos uma população que necessita dessa modalidade de ensino. Agora, o que é importante é que a escola garanta a aprendizagem, voltando àquilo que eu estava falando anteriormente, porque o que nós temos hoje em dia é um fenômeno que é bastante preocupante e triste, que são alunos que passaram pela escolaridade, né, e por não ter tido estratégias de recuperação de aprendizagem, de monitoramento dessa aprendizagem, eles seguem a escolaridade sem efetivamente ter aprendido aquilo que era previsto. Então, isso acaba gerando repetência, isso acaba gerando abandono, e mais tarde eles acabam voltando para o ensino de jovens e adultos. Então, a escola tem sim que dar conta de garantir acesso, permanência e aprendizado na idade certa. E garantir modalidade de ensino para aqueles que não tiveram a oportunidade de cursar a escola na idade adequada.
Bom, um ponto importante também, que aí tem relação até com o nosso futuro, no sentido da conscientização das pessoas, a ideia do ODS 4.7 é de aliar a educação ao desenvolvimento sustentável, né? Isso está sendo colocado por essa meta, que é que os alunos tenham condição de adquirir conhecimentos e habilidades necessárias para contribuir, para promover esse desenvolvimento sustentável, né? Como é que a senhora vê essa questão? Isso também implica esse desenvolvimento sustentável, a gente não fala só na questão ambiental, mas não só estilos de vida sustentáveis, né? Mas também com relação a direitos humanos, igualdade de gênero, cultura, paz, a não violência, cidadania global, quer dizer, uma série de conceitos importantes, até que passa pela própria discussão de todos os ODS, né, os 17 ODS, então esses jovens precisariam ter a capacidade de entender esses ODS e fazer parte dessa história, né? Como é que a senhora vê? Existem programas nesse sentido? Nos últimos, já há muitos anos, na verdade, não nos últimos anos, né? Mas no Brasil, na verdade, assim, desde a década de 30, tem um conceito de educação integral, né, que começa com o Anísio Teixeira, nas escolas parques, vai sendo implementada, depois, na época da ditadura, isso tem um retrocesso, e nos últimos anos é um conceito que voltou a ser discutido. E quando nós falamos em educação integral, nós não estamos falando de educação em tempo integral, embora o tempo seja importante e desejável, mas nós estamos falando naquela educação que desenvolve de maneira integral e articulada os diferentes aspectos da pessoa. Então, o cognitivo, mas também o motor, o físico, o cultural, o social, que implica exatamente nessa questão do desenvolvimento da cidadania, da responsabilidade na construção de uma sociedade mais sustentável. Se nós olharmos a Base Nacional Comum Curricular, nós vamos ver que ela propõe 10 competências básicas, e as 10 competências básicas da BNCC, elas apontam exatamente na direção disso, de respeito ao outro, de participação cidadã, de acolhimento da diversidade, né, de tolerância, de responsabilidade, de protagonismo. Agora, é um desafio que efetivamente... Precisa implementar, né? Não adianta só estar no papel. Precisa implementar, não adianta só estar no papel, né? Então, esse o grande desafio, é implementar e criar uma hegemonia, assim, uma homologia entre aquilo que está na base e como é que se dão as relações interpessoais dentro da escola. Então, é preciso que na escola o aluno possa experimentar, né, realmente ser aceito na sua diversidade, realmente ter espaço para o protagonismo, e porque, na verdade, na vivência dessas competências, para elas serem desenvolvidas, é preciso vivê-las, né? Não podem ser alguma coisa que apenas é ensinado, vamos dizer, na acepção tradicional do tema. Perfeito. Bom, um ponto importante, até que o senhor está falando da questão de ser aceito, de ser incluído, né? Um ponto importante destacado pela ODS 4 é um pouco que parte para a realidade das escolas brasileiras, né? Por vezes, a gente pode classificá-las como insuficientes do ponto de vista da infraestrutura. Você já tem questões mais básicas, como salas confortáveis. A gente sabe que tem casos de vários estados brasileiros que escolas públicas, às vezes, não tem nenhum ar-condicionado, não tem uma ventilação suficiente. Então, aquelas salas ficam bastante difíceis da criança ficar, ainda mais no Brasil, que várias regiões têm um calor intenso, né? E até mesmo nesses casos também, o acesso, né? Crianças com deficiência que precisam de estruturas específicas, né? Isso tudo, de certa maneira, está associado. Como é que a senhora vê essa questão também das escolas, a situação das escolas para a frequência desses alunos? Eu acredito que é bastante importante e relevante os ODS apontarem para essa questão da estrutura física das escolas.
Bom, nós temos aqui no Brasil quase 10% das escolas que não têm esgoto, né? Ou banheiro. Então, a situação é grave. E realmente precisa ser olhado. Eu acho que a pandemia, como várias questões que a gente discutiu aqui, né, da evasão, do acesso, da garantia do direito à aprendizagem, ela expôs, né, e, na verdade, escancarou situações que já eram preocupantes. E a questão do acesso é isso. Então, muito se discute a volta às aulas. É lógico que todos estamos preocupados com a falta das aulas, mas muitas escolas não têm condições físicas, estruturais, de banheiro, de circulação de corredor, de escada, de superlotação da sala. Então, assim, a questão da estrutura física das nossas escolas, ela é bastante preocupante. E ela não ela é condição de aprendizagem, é pedagógico também. Discutir o espaço escolar não é alguma questão só arquitetônica, é uma questão de ser condição para que a aprendizagem ocorra. Isso precisa ser muito debatido e a consciência sobre isso precisa ser desenvolvida. Está longe de ser uma discussão sobre luxos, né, professor? Longe de ser uma discussão sobre luxo, longe, né? Nós estamos falando de coisas básicas, nós estamos falando de condições. Do mesmo jeito, se nós pensarmos uma sala cirúrgica, asepsia, ela é uma condição básica, sem a qual não existe cirurgia bem-sucedida. A educação é a mesma coisa, né? A sala de aula, ela precisa efetivamente ter as condições mínimas para que isso aconteça. Nós temos aí uma evolução, que é a aprovação do Fundeb, né, que foi aprovado na Câmara e no Senado, com a indicação do custo aluno-qualidade, que engloba esses insumos, inclusive de infraestrutura. E agora todos precisamos prestar muita atenção, porque, embora ele tenha sido aprovado na Câmara e no Senado, ainda precisa ser sancionado e ainda tem aí um risco do Fundeb, principalmente do custo aluno-qualidade, não serem aprovados. Então, é fundamental que a gente tenha leis como o Fundeb para garantir essa infraestrutura. Bom, a senhora falou rapidamente numa das partes dessa nossa conversa sobre a questão dos acessos, né, de como é importante garantir aqueles que não têm condições, né, financeiras mesmo de alcançar determinados níveis, portanto, precisariam de algum auxílio, né? E um ponto colocado aqui pela ODS 4 é garantir o acesso a bolsas de estudo, né? Tá certo que o ODS ele fala principalmente de países em desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo. Então, cita muito a questão dos países africanos, países também insulares, né? Alguns são várias questões que estão sendo colocadas aqui pela ODS, inclusive com bolsas de estudo voltada para programas de formação profissional, tecnologia, informação, comunicação, programas técnicos, né, engenharia, científicos, tem vários casos como esse. A senhora acha que isso vale também, ainda é importante para o Brasil, esse item? Sim, acho que é importante para o Brasil. O acesso à universidade, acho que eu já mencionei isso, né? Nós ainda temos um baixo acesso à universidade. Eu acho que nós temos que olhar para o ensino técnico também, e para o ensino técnico não como uma solução para aqueles que não têm condições de ingressar na universidade, né? Então a universidade fica para os ricos e o ensino técnico para os pobres. Isso não pode acontecer, não é democrático, não é republicano, mas nós temos um desafio grande ainda nesse sentido, né? Tem uma inversão da pirâmide. Agora, nós temos um avanço, né? Se a gente olhar, por exemplo, o regime de cotas trouxe efetivamente para a universidade alunos que estavam historicamente excluídos da universidade. Então, políticas bem-sucedidas, como a política de cotas, pode realmente caminhar
para trazer uma diferença. E nós temos alguns sinalizadores de que isso, quanto isso é efetivo, quanto isso é importante, inclusive que o rendimento desses alunos não se diferencia dos demais. E toda diversidade, quanto mais diverso for, né, o ambiente das universidades, das faculdades, mais importante é para o próprio desenvolvimento e para todas essas questões que o ODS vai apontando, né? Como Uhum. cidadania, respeito à diversidade, desenvolvimento sustentável. Então, temos aí que continuar com essas questões, com esse esforço, vamos dizer. Por fim, mas não por último na sua importância, o ODS fala da qualificação de professores como algo fundamental. E o ODS, citando a necessidade de cooperação internacional para essa formação. Nós temos exemplos de que isso está acontecendo aqui no Brasil, não só a questão de melhorar a qualificação profissional desses professores, mas também que existe algum tipo de troca internacional nesse sentido? No campo da pesquisa, né, nas universidades, sempre existe uma troca entre os pesquisadores, uma consulta à literatura para o que está acontecendo nos outros países. E isso é fundamentalmente importante. Acho que o intercâmbio, a troca de ideias, de experiências é bem sucedida. O que nós precisamos só cuidar é que muitas vezes existe uma tendência de se creditar ao que é feito fora uma qualidade superior ao que acontece aqui. E daí nós temos que olhar que os países têm condições, histórias muito diferentes. O Brasil tem uma dívida histórica na educação. Né? Uhum. Nós universalizamos o ensino muito tarde, inclusive se compararmos com países da América Latina, como a Argentina, por exemplo, como o Chile. Então, essas comparações, elas são importantes, mas elas têm que ser feitas com muita análise. Né? É muito diferente você pensar em um país onde, assim, nos anos 30, a educação básica estava universalizada, e no Brasil, quando isso aconteceu nos anos 80, 90. Né? Então, nós temos aí uma dívida histórica. Então, é importante essa cooperação, desde que a gente sempre pense e ponha o pé no chão na nossa realidade, na nossa história, nos nossos desafios. Agora, a formação de professores, ela é fundamental. E o que muitos autores concordam é que, com a expansão do ensino, isso que nós estamos dizendo, que temos mais crianças e adolescentes e jovens na escola, efetivamente, nos últimos 40 anos, ela não foi acompanhada da qualificação do ensino. A necessidade de mais professores trouxe um aligeiramento para a formação do professor. Então, os professores efetivamente têm uma precarização na valorização da profissão, precarização que se traduz em condições de trabalho, que vai desde as questões de infraestrutura que a gente falou, passando pela oportunidade de preparar aulas, sem dúvida nenhuma, por salário, mas também por formação, tanto inicial quanto continuada, que são condições para o exercício da profissão. Então, acho que é importante. Eu não conheço nenhum programa de parceria, como você perguntou, de formação de professores, a não ser no nível da pesquisa e do conhecimento, que são importantes. Acho que toda parceria é sempre bem-vinda, desde que se tenha muito claro o respeito ao que é produzido no Brasil. Embora nós tenhamos situações bastante complicadas, nós também temos muito conhecimento produzido, muitas experiências concretas, práticas bem-sucedidas. Então, é olhar para isso e considerar também o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa realidade. Bom, então, para finalizar, qual a sua expectativa em relação a gente chegar efetivamente no Brasil à educação de qualidade? A senhora é otimista? Olha, eu sou. Paulo Freire dizia que para educar é preciso esperança. Então, eu acho que, com toda a sabedoria, né, que o Paulo Freire tinha, é verdade, nós precisamos ter esperança e acreditar que é possível. Nós temos enormes desafios, mas temos avanços também, temos excelentes experiências. Né? O SEMPEC tem a oportunidade de
fazer parcerias com secretarias municipais e estaduais do Brasil todo. Nós temos uma tradição de coordenar prêmios para professores, para gestores, e isso nos traz a possibilidade de conhecer experiências bem-sucedidas no nível da escola, no nível das secretarias municipais, estaduais, de gestores. Então, assim, existe educação de qualidade na escola pública. É possível. Existe hoje, de fato e concretamente. O que nós não conseguimos ainda é universalizar isso. Então, sim, acredito que é possível. Agora, para isso é preciso uma mobilização social, um comprometimento e vontade política e, sobretudo, comprometimento dos nossos governantes com que está aí. O Plano Nacional de Educação já nos aponta onde temos que chegar. É preciso respeitá-lo e usá-lo como diretriz das políticas públicas. Professora Ana Helena Altenfelder, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Maratona ODS. Muito obrigada, eu que agradeço o convite.